Liturgia diária, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Primeira leitura, Jeremias. Capítulo 7, versículos 23 a 28. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Evangelho Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus, quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa. Seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia com o Padre Paulo Ricardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa um demônio e acontece o pandemônio ao redor dele. Ou seja, Jesus faz um milagre claríssimo de vencer o demônio. E, no entanto, as pessoas têm dificuldades de crer. Diante do milagre, do sinal claro, as pessoas o acusam de estar expulsando o demônio com o poder do demônio.
E outros, não satisfeitos com aquele sinal, para tentar Jesus, fazendo aqui uma espécie de o papel do próprio demônio, eles pedem a Jesus um milagre. É incrível. Deus, sim, Deus tenta falar ao nosso coração, mas se nós estivermos com o coração fechado, nunca ouviremos a sua voz. Interessante nós vermos que algumas pessoas ficam pensando assim: puxa vida, se acontecesse um milagre na minha família, se uma pessoa fosse curada, se acontecesse algo de extraordinário, todo mundo iria crer e seria tão mais fácil. Veja, Jesus fez muitos milagres. E, no entanto, eis aí a reação retratada no Evangelho de hoje. As pessoas começam a acusar Jesus. As pessoas começam a tentar Jesus. E daqui a pouco eles irão matar Jesus. Pois bem, aqui que está o problema. Santo Tomás de Aquino explica esse fenômeno estranhíssimo, colocando claro para nós o fato de que existem duas revelações. Uma revelação externa e uma revelação interna. Ou seja, Deus vem na história e Ele grita aqui fora na história, Ele fala através de milagres, através de pregações, através de ensinamentos da igreja, tudo aquilo que a gente faz, nosso movimento de evangelização, tentativa de evangelizar, de testemunhar, etc. Tudo que a gente faz aqui, o próprio site padrepaulricardo.org, isso é Deus que grita aqui fora, que fala. Essa é a primeira revelação, a revelação externa. Mas se a pessoa não abrir os seus ouvidos para a revelação interna, ou seja, para Deus que fala no seu coração, essa pessoa não irá dar o passo da fé. O passo da fé, ele acontece dentro de nós, acontece na nossa alma. Ou seja, existe uma palavra interna, Deus está falando, é uma palavra que é quase um sussurro, é uma palavra bem discreta, suave, que fala dentro de nós. Pois bem, se você estiver disposto a ouvir esta palavra, você dará o passo da fé. Não vão ser os milagres que vão dar a você a fé. O milagre, ele é importante? É. O milagre, ele existe? Sim. Jesus pode fazer muitas coisas e faz, de fato. Mas o milagre, ou seja, essa revelação externa, a pregação, a doutrina, o testemunho, tudo isso que acontece aqui fora, externo, só vai ter uma reação positiva se a pessoa, no interior, abrir o seu coração e dizer: eu creio. É por isso que o justo vive pela fé. Ou seja, não é possível. Eu insisto, bato nesta tecla, falo, mas é que realmente essa é a realidade que nos une a Deus, é isso que nos conecta com Deus. O ato de fé em que você abre o olho para ouvir a palavra interior. Não é possível fazer um ato de fé sem que Deus intervenha, sem que Deus haja dentro de você. E quando Ele age dentro de você, o que Ele faz? Ele ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade. E aí você diz: eu creio, eu quero, é isso que eu quero. Esse é o fenômeno do crer. Assim, sim, nós podemos ouvir Jesus e não fazer como esta multidão atordoada que transforma tudo num pandemônio. Vamos ouvir o Cristo que fala ao nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.